Sétimo ano do Colégio Liceu, muito boa tarde. Aqui para mim, exatamente 14 horas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me lembro anteriormente que nós estávamos falando sobre as questões das grandes navegações, da colonização portuguesa no Brasil, ok? E eu quero voltar a falar, entendeu, sobre algumas coisas que, devido ao tempo, né, muito pequenininho que nós temos de aula, eu quero dar uma pincelada e trazer até mais detalhes, né, sobre essa verdadeira aventura pelos mares, que na época, segundo a cabeça dos portugueses, mares nunca dantes navegados, ok? É interessante, eu quero aqui compartilhar com vocês o nosso livro, para nós entrarmos realmente no assunto, tá? É... Antes de nós falarmos sobre as grandes navegações ibéricas, né, da Península Ibérica, que está novamente, exatamente Portugal e Espanha, é importante nós também observarmos algumas outras teorias de alguns historiadores que afirmam que muito antes de os europeus chegarem até o continente americano, o nosso continente já teria sido visitado por povos, na verdade, muito antigos. Por exemplo, os fenícios. Fenícios da Idade Antiga, tá? Que coexistiram ali com o Antigo Egito. E alguns historiadores defendem o fato de que em um período muito, mas muito inferior da colonização portuguesa, os fenícios já tiveram navegando pela costa e pelo litoral brasileiro. Alguns historiadores defendem também, e isso já é praticamente comprovado, que os vikings, no ano 1000, tiveram, né, sobretudo ali em cima da América, no Canadá, chineses vieram para cá, tá? Então, e o próprio Almirante Pacheco, né, 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral, no dia 21 de abril de 1500, ter chegado aqui, esse homem, né, esse Almirante Pacheco, português, ele andou por aqui, analisou a geografia daqui e levou o conhecimento dele para que mais tarde outras embarcações pudessem estar aqui, claro que na figura de Pedro Álvares Cabral, ok? Então, é só para nós começarmos a história, para nós situarmos, né, em algumas teorias de alguns historiadores que defendem que muito antes dos portugueses chegarem no Brasil e os espanhóis tomarem quase todo o continente americano, o continente americano realmente já tinha sido visitado por povos do passado. Ok, gente? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tá? Nesse tempo, na lógica comercial da Europa, do início da Idade Moderna, era importante que os reinos mantivessem suas balanças comerciais favoráveis. Uma coisa que eu quero deixar claro nas grandes navegações é que houve um despertar, principalmente entre o governo português e o governo espanhol. Portugal, ele na verdade, o pioneiro das grandes navegações, por pelo menos 3 principais fatores. O primeiro é que Portugal ele estava numa região privilegiada geograficamente falando. Quando você olha hoje, né, no mapa da Península Ibérica, você vê Portugal exatamente quando abre-se a porta ou a janela, dá de cara com a imensidão do Oceano Atlântico, e esse fator geográfico foi muito importante e um fator impulsionador para que eles largassem na frente nessa verdadeira corrida maluca à procura de novas terras. Um outro fator importante é que Portugal foi a primeira nação, foi a primeira localidade, o primeiro território a se organizar como nação. Tá? Enquanto os outros países viviam aí naquele sistema feudal, Portugal, através da Guerra da Reconquista, né, eles conseguem expulsar os mouros, os islâmicos, de lá daquela região e
começam então a se organizar através da figura de um homem, de um monarca, de um rei. É claro que esse rei ele recebe apoio da nobreza e recebe apoio também dos burgueses que depois financiam as grandes navegações. O terceiro fator importante, né, que fez de Portugal o pioneiro nas grandes navegações é que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia em torno das bússolas, em torno de equipamentos náuticos, como, por exemplo, barcos maiores e mais velozes, né, o astrolábio, fazendo com que os marinheiros não ficassem perdidos no meio do oceano. Então, todos esses fatores contribuíram. Em Portugal, ele sai na frente. E naquela época, século XV, foi talvez a principal nação, a principal potência da época. Claro que depois Portugal perde o posto para a rainha dos mares, a chamada Inglaterra. Vamos novamente compartilhar aqui o livro com vocês, ok? Olha só. Vamos ver o que mais de importante. Aqui está falando que em 1492, a esquadra espanhola liderada por Cristóvão Colombo aportou em uma ilha da América Central. Há quem diga que Cristóvão Colombo ele tinha a intenção de circunnavegar o planeta Terra, dar uma volta no planeta Terra para chegar até onde era a galinha dos ovos de ouro da época, que eram as Índias. Né? As Índias, naquele tempo, compreendia tanto a Índia de hoje, como também a China e algumas regiões asiáticas ali. E essa localidade, as Índias, forneciam as chamadas especiarias, que eram produtos muito valiosos para os comerciantes. Né? Afinal de contas, eles viviam num tempo em que os alimentos, as carnes, né, a própria comida, ela não tinha como ser mantida, na verdade, por muito tempo. Não existia ainda as refrigerações, as geladeiras, e essas especiarias, né, as pimentas, os cravos, eles mascaravam um pouco o sabor da comida e o gosto também já ultrapassado. E quando colocavam as especiarias, dava um gosto melhor para a comida e a comida, na verdade, durava um pouco mais. Quem, por exemplo, já não comeu a carne, o charque, né, a carne salgada que dura aí por meses e meses. Então, as especiarias eram produtos, entendeu, para a culinária, ou seja, para fazer com que os alimentos, através dessa mistura, durassem um pouco mais, e por isso que eram itens, né, produtos altamente valiosos. Quando o Portugal e Espanha eles se dirigiam para as Índias, eles tinham que passar por um caminho, né, ou seja, do mar Mediterrâneo. E nesse tempo, o mar Mediterrâneo estava sendo ocupado pelos islâmicos. Os islâmicos praticamente fecharam a fronteira e quem passasse teria que pagar pesados impostos. E sobrou, então, duas alternativas para essas nações aventureiras. A primeira alternativa, procurando uma nova rota, seria, na verdade, dar uma volta inteira no mundo para, de repente, chegar até as Índias, e foi o que Cristóvão Colombo tentou fazer. E há quem diga que ele não sabia, ele dá de encontro ao grande, o enorme continente que nós estamos vivendo hoje, o continente americano. Por outro lado, Vasco da Gama, o português Vasco da Gama, ele tem uma outra ideia. Em vez de fazer essa volta ao mundo para, de repente, chegar até as Índias, eu vou navegar em volta do continente africano. É o que ele faz. Ele pega toda a costa africana, dá uma volta e chega, enfim, até o porto desejado, que eram as Índias. Essa trajetória de volta dura mais ou menos um ano. Ele vem com um navio abarrotado de especiarias, vendendo, tendo um lucro de mais de 5.000%, ok? Tudo bem que a viagem ela ficava muito mais cara, né? A viagem ela teria um tempo muito mais longo para ser cumprida, porém, era o jeito, ok? Então, essas rotas alternativas, elas foram, na verdade, utilizadas, e Cristóvão Colombo, em 1492, chega até uma ilha caribenha na América, né? E ali ele começa, então, logo mais tarde, também com outros
outros espanhóis a colonizar a América. Vamos ver o que mais nós temos aqui de importante, tá? Um novo caminho para as Índias, que eu já falei para vocês. As especiarias estão aqui, tá? E está dizendo aqui, ó, imagine a sua vida sem a geladeira para conservar os alimentos. Certamente as carnes e outros alimentos que consumimos estragariam muito mais rápido. Agora lembre-se de que os deslocamentos de mantimentos na época medieval e moderna eram bem mais penosos e lentos do que atualmente. Era por isso que havia o apodrecimento e a importância das especiarias para conservar certos alimentos para que eles durassem mais, ou, como volto a dizer, mascarar um pouco o sabor já de um alimento passado, e tendo ali uma especiaria, um temperozinho, vai que vai, vamos comer e vamos que vamos, ok? O que mais que nós temos de importante aqui? A navegação realmente era uma tarefa extremamente difícil, tá? Era uma verdadeira aventura, né? Tanto pelo mar Mediterrâneo, quanto mais tarde pelo grande Oceano Atlântico. As incursões pelo Oceano Atlântico podiam durar muitos meses ou até vários anos. Existiam, por exemplo, relatos de canibalismo, de navios que perdiam, por exemplo, ali o seu leme, tá? As suas velas, e ficavam perdidos no mar, e para não morrer de fome, marinheiros praticavam canibalismo com corpos já mortos ali. Alguns comiam os ratos, outros comiam solas de sapato, outros comiam os próprios sapatos de couro, e realmente era algo muito, mas muito tenebroso. Uma viagem que durava muito tempo pelos mares, tá? As pessoas eram cometidas de muitas doenças por falta de vitamina C, e assim era o cotidiano de um marinheiro na época. Eu quero, quando chegaram à América, como diz aqui, encontraram, na verdade, povos totalmente diferentes do que os vivenciados na Europa, tá? A nação indígena, tá? Do lado dos espanhóis, né? Eles deram de encontro a uma civilização muito poderosa dos astecas, que é uma aula para um conteúdo para a próxima aula, ok? E do lado aqui do Brasil, dos portugueses, encontraram os tupis, os guaranis, os tupinambás, ok? E eu quero ficar por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês, meu muito obrigado e até mais.